Para fins de benefícios de que trata este regulamento, os períodos de vínculos que corresponderem a serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados mediante apresentação de certidão de tempo de contribuição fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído regime próprio de previdência social. Na hipótese de não constarem do CNIS as informações sobre atividade, vínculo, remunerações ou contribuições, ou de haver dúvidas sobre a regularidade das informações existentes, o período somente será confirmado por meio da apresentação de documentos contemporâneos dos fatos a serem comprovados, com menção às datas de início e de término e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que tiver sido prestada a atividade. Além dos dados constantes do CNIS a que se refere o artigo 19, observada a forma de filiação do trabalhador ao RGPS, os seguintes documentos serão considerados para fins de comprovação do tempo de contribuição de que trata o caput, desde que contemporâneos aos fatos a serem comprovados: carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social, contrato individual de trabalho, contrato de trabalho por pequeno prazo, na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 14-A da Lei nº 5.889, de 1973. Carteira de férias, carteira sanitária, caderneta de matrícula, caderneta de contribuição dos extintos institutos de aposentadoria e pensões, caderneta de inscrição pessoal visada pela Capitania dos Portos, pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, ou pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Declaração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional, acompanhada de documento que prove o exercício da atividade. Contrato social, acompanhado de seu distrato, e, quando for o caso, ata de Assembleia Geral e registro de empresário. Certificado de sindicato ou órgão gestor de mão de obra que agrupe trabalhadores avulsos. Extrato de recolhimento do FGTS, e recibos de pagamento. Os documentos necessários à atualização do CNIS e à análise de requerimentos de benefícios e serviços poderão ser apresentados em cópia simples, em meio físico ou eletrônico, dispensada a sua autenticação, exceto nas hipóteses em que haja previsão legal expressa e de dúvida fundada quanto à autenticidade ou à integridade do documento, ressalvada a possibilidade de o INSS exigir, a qualquer tempo, os documentos originais para fins do disposto no artigo 179, situação em que o responsável pela apresentação das cópias ficará sujeito a sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Caso os documentos apresentados não sejam suficientes para a comprovação de atividade, vínculo ou remunerações, estes poderão ser corroborados por pesquisa, na forma prevista no parágrafo 5º, ou justificação administrativa, conforme o caso. Na falta de documento contemporâneo, podem ser aceitos declaração do empregador ou de seu preposto, atestado de empresa ainda existente ou certificado ou certidão de entidade oficial dos quais constem os dados previstos no caput, desde que extraídos de registros existentes, que serão confirmados pelo INSS na forma prevista no parágrafo 5º, exceto se fornecidas por órgão público. A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS as informações e os registros de que dispuser, relativamente assegurado a seu serviço e previamente identificado, para fins de instrução ou revisão de processo de reconhecimento de direitos e outorga de benefícios do RGPS e para inclusão, exclusão, ratificação ou retificação das informações constantes do CNIS, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício. Somente serão exigidos certidões ou documentos expedidos por órgãos públicos quando não for possível a sua obtenção diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial. Serão realizados exclusivamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia os acertos de
inclusão de recolhimento, alterações de valor autenticado ou data de pagamento da guia da Previdência Social ou do documento que venha a substituí-la. Transferência de contribuição com identificador de pessoa jurídica ou equiparada para o CNIS, e inclusão da contribuição liquidada por meio de parcelamento. Considera-se tempo de contribuição o tempo correspondente aos períodos para os quais tem havido contribuição obrigatória ou facultativa ao RGPS, dentre outros, o período de contribuição efetuada por segurado que tenha deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrasse como segurado obrigatório da Previdência Social, em que a segurada tenha recebido salário maternidade, de licença remunerada, desde que tenha havido desconto de contribuições, em que o segurado tenha sido colocado em disponibilidade remunerada pela empresa, desde que tenha havido desconto de contribuições, de atividade patronal ou autônoma, exercida anteriormente à vigência da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, desde que tenha sido indenizado conforme o disposto no artigo 122, de atividade na condição de empregador rural, desde que tenha havido contribuição na forma prevista na Lei nº 6.260, de 6 de novembro de 1975, e indenização do período anterior, conforme o disposto no artigo 122. De exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que tenha havido contribuição na época apropriada e este não tenha sido contado para fins de aposentadoria por outro regime de previdência social. De licença, afastamento ou inatividade sem remuneração do segurado empregado, inclusive o doméstico e o intermitente, desde que tenha havido contribuição na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 11, e em que o segurado contribuinte individual e o segurado facultativo tenham contribuído na forma prevista no artigo 199-A, observado o disposto em seu parágrafo 2º. Será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade, na forma do disposto no inciso 2º do caput do artigo 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, exceto para efeito de carência. As competências em que o salário de contribuição mensal tenha sido igual ou superior ao limite mínimo serão computadas integralmente como tempo de contribuição, independentemente da quantidade de dias trabalhados. Na hipótese de o débito ser objeto de parcelamento, o período correspondente ao parcelamento somente será computado para fins de concessão de benefício no RGPS e de emissão de certidão de tempo de contribuição para fins de contagem recíproca após a comprovação da quitação dos valores devidos. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no CNIS, observado o disposto nos parágrafo 7º e parágrafo 8º do artigo 18, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro. O sistema de que trata o caput preverá a manutenção e a atualização anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial. A manutenção e a atualização de que trata o parágrafo 1º ocorrerão por meio da apresentação, pelo segurado especial, de declaração anual ou de documento equivalente, conforme definido em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. A aplicação do disposto neste artigo não poderá acarretar ônus para o segurado, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º. O INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, verificará a condição de segurado especial e, se for o caso, o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos do disposto na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, de modo a considerar, dentre outras informações, aquelas constantes do CNIS. A atualização anual de que trata o parágrafo 1º será feita pelo segurado especial até 30 de junho do ano subsequente. É vedada a atualização anual de que trata o parágrafo 1º decorrido o prazo de 5 anos, contado da data a que se refere o parágrafo 5º.
Decorrido o prazo de 5 anos de que trata o parágrafo 6º, o segurado especial somente poderá computar o período de trabalho rural se efetuados na época apropriada à comercialização da produção e o recolhimento da contribuição prevista no artigo 25 da Lei nº 8.212, de 1991. O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o caput para fins de comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial e do seu grupo familiar. A partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá, exclusivamente, por meio das informações constantes do cadastro a que se refere o caput, observado o disposto no parágrafo 18. Para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos do disposto no artigo 13 da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos, observado o seguinte. A autodeclaração será feita por meio do preenchimento de formulários que serão disponibilizados pelo INSS. A ratificação da autodeclaração será realizada por meio de informações obtidas das bases de dados da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de outras bases de dados a que o INSS tiver acesso, e as informações obtidas por meio de consultas às bases de dados governamentais que forem consideradas insuficientes para o reconhecimento do exercício da atividade rural alegada poderão ser complementadas por prova documental contemporânea ao período informado. Complementarmente à autodeclaração de que trata o parágrafo 10 e ao cadastro de que trata o caput, a comprovação do exercício de atividade do segurado especial será feita por meio dos seguintes documentos, dentre outros: contrato de arrendamento, de parceria ou de comodato rural. Obrigado e até breve.